Vânia tá- a Vânia está com o microfone desligado. Cadê a é, Vânia. Verdade. Falei que eu estou tentando entrar no notebook, porque é tão ruim no celular, né? Eu prefiro estar de frente para o notebook, assim, a imagem fica maior, né? Ah, sim. Parece que a eu gente... também, gente, eu também gosto muito mais de trabalhar assim na tela maior. O celular a gente até se acostuma. 10 minutos depois a gente até esqueceu que está focando assim de maneira restrita, mas agora... Tem alguém com o microfone aberto e está com som de alguma coisa. Televisão ligada. Mas agora ficou todo mundo mudo, gente. Todo mundo agora voltou. É que alguns de nós parece que podemos desativar o mudo, né? Quem controla a reunião pode desativar todo mundo ou ativar todo mundo. Alguns que entrem como convidado talvez possam ativar e desativar. Mas quem só assiste, a maior parte desses aplicativos não pode ativar sozinho. Mesmo porque, né? Senão fica sendo... Gente, não sei quanto a vocês, mas eu já participei de algumas situações assim. Há uns 15 dias eu estava numa dessas aulas assim, e uma colega de Quito, assistindo, etc. E ela tocou o notebook de alguma maneira, porque ela tinha acabado de receber uma notícia ruim. Morreu um parente. E assim, o microfone dela abriu e ela estava chorando. Ai, que não sei das quantas, não sei, peraí, vamos lá, desesperada. E depois ela percebeu que estava o microfone aberto. Na verdade, estava a câmera aberta. Que situação, hein? Pois é. Aí depois, uns 3 dias depois, ela entra, me manda uma mensagem, olha, desculpa, aconteceu isso, faleceu um familiar, nós ficamos desesperados, saímos correndo, etc. Falei, calma, não é problema. É que eu até fiquei preocupado, porque, né, caramba, né? Há umas 4 semanas, teve uma fala de numismática, era um monte de gente no Brasil, de tudo quanto é lugar, não sei as quantas, e tinha um sujeito falando sobre uma coisa de história, não sei o quê. Um dos caras que estava assistindo foi andando com o telefone dele, com a câmera ligada, só que ele entrou no banheiro para tomar banho. Colocou o celular ali em cima, em algum lugar, e ele tomou banho com chuveiro no foco da câmera. Que horror. Imagina que assim todo mundo riu, né? Riu e depois tiraram o cacete. Tiveram muitas situações assim já, né? Da pessoa estar em reunião, a mulher passar sem roupa atrás, né? E a pessoa está com a câmera ligada. Teve uma também do cara que também tirou a roupa e achou que estava desligado. O vereador, gente, o vereador, durante a sessão da Câmara, ele tirou a calcinha vermelha aqui, hein? Começou a cheirar a calcinha vermelha, ficou olhando, mexia, e todo mundo vendo. Demorou uns 5 minutos essa cena. O mais engraçado é que as pessoas ficam tão chocadas, que eu acho que fica por um tempo em estado de choque, olhando aquilo, pensando, e agora? O que eu faço com essa informação? Avisa, não avisa, tampa, ignora. Inclusive, eu tenho uma informação aqui que nós já estamos sendo gravados. Nós estamos falando, está em gravação, gente. Lá. Então, o João deve ter colocado para gravar. Para a gente iniciar. Então, mas normal, bate-papo normal. Acho que a gente pode iniciar, né? Então, assim, gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Oswaldo, né? Que é muito bom tê-lo aqui conosco, e vou deixar a Patrícia, que já tem uma história profissional com ele, para que ela apresente, faça as honras da casa, mas eu gostaria de agradecê-lo também por estar aqui conosco. Já é um desejo antigo, né, que ele venha, né, Patrícia? Sim, sim.
Então, vamos lá. Então, né, colando um pouco da história, na verdade eu conheci o Oswaldo numa jornada em Bauru, né, onde ele foi falar nessa jornada. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Oswaldo. Faz um tempo, bastante tempo. Era o meu início da minha vida profissional. Eu trabalhava na usina da Barra na época, né? E fui para a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre sexualidade para poder trabalhar isso na área organizacional. E depois disso, houve um momento na minha vida em que eu quis trabalhar com clínica e me lembrando, né? Porque a referência dele e da equipe que estava ali naquela jornada me fez muito sentido. E eu fui procurá-los e encontrei a pós-graduação, né? De psicoterapia com enfoque na sexualidade. E fui para o Instituto fazer essa formação, né, que foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu acho que a partir daí realmente eu encontrei a área que eu hoje atuo, né, que eu gosto demais, e o Oswaldo, né, eu acompanho e a gente está sempre juntos aí em congressos, fomos para Portugal, fomos para Foz do Iguaçu, né? E realmente eu estou sem o currículo dele na mão, então vocês podem acessar isso pela internet e tal, que a gente tem isso documentado aí, mas que realmente é uma pessoa. Que, Elaine? Eu mandei para você. Ah, mas eu vou falar com as minhas palavras mesmo. Né? E aí, realmente, o Oswaldo é alguém que está sempre se atualizando, é alguém que tem uma história no Brasil em relação à sexualidade, que traz esse conhecimento e ajuda na formação de profissionais ligados à área, discute esse tema a nível de Brasil e também mundial, né? Tem essa participação, né? Então, eu acho que também ele, com o Instituto, né? Que o Instituto é também complemento de tudo isso. Então, eu fico muito satisfeita de poder receber você na nossa Semana da Psicologia e poder falar um pouco com a gente. Oba! Olha, professora Elaine, professora Patrícia, professores, alunos, eu considero, assim, muito importante nós participarmos das Semanas de Psicologia. É muito gratificante, porque a Semana de Psicologia é um símbolo para nós. Puxa, são 58 anos de psicologia no Brasil, oficialmente, não é? E isso tem uma série de importâncias especiais. Então, eu fico pensando, como é que nós deveríamos estar usando a psicologia para entender o tema que vocês me pediram, que é a questão dessa coisa chamada pornografia. Existe algo que tem uma importância grande, pornografia é um nome que tem muito mais significado moral do que significado técnico dentro da psicologia. Então, nós precisamos começar a separar isso. E quero chamar a atenção de vocês para isso, porque normalmente as palavras são carregadas, nós usamos as palavras com um peso que é um peso histórico. Nós nem paramos para compreender o que a palavra significa. Então, iniciamos. Pornografia. Pornografia é uma palavra criada para designar aquilo que se escrevia sobre prostitutas. Nós estamos falando termos de há 2000 anos. Pornografia é uma circunstância que, ao se associar à prostituição, passa a ter um significado muito mais moral, e quando nós pensamos, ou devemos pensar, ou deveríamos pensar com relação à psicologia, nós deveríamos primeiro destituir esse peso moral para compreendermos o que é isso que nós estamos falando. No começo do século XX, alguém escreveu algo do tipo: pornografia é o erotismo do outro. Ou seja, aquilo que é erótico para aquela outra pessoa, eu vou chamar de pornográfico, por uma razão simples. Aquilo que essa outra pessoa gosta, se erotiza, tem significado sexual, provavelmente não é o mesmo significado para mim. Então eu tenho que ir contra para valorizar o meu aspecto.
Para eu ter uma conversa interior, para dizer que aquilo que eu penso, que eu sinto, é mais importante, então eu tenho que dizer que o que o outro pensa, sente, ou o que ele usa, ou ela usa como estímulo sexual, aquilo é errado. Bom, vocês já notaram que eu acabei de contar para vocês um mecanismo que está embutido em várias circunstâncias para uma pessoa se sentir defendido contra um mundo que vai ser diferente, contra um mundo que tem outras ideias, outras formas de fazer as coisas. Isso serve para cor de pele, para gênero, para preferências sexuais, serve para nacionalidades, ou seja, tudo que é diferente vai ser negativo. Só que na pornografia nós só pressupomos que o outro faz é diferente, ou nós agimos assim, não interessa se nós fazemos ou gostamos ou preferimos ou procuramos algo que nos excite, que seja moralmente dentro de uma cultura inadequada. Com isso, eu sempre quero chamar a atenção para as formas diferentes de se obter excitação ou ter desejos sexuais. Bom, a Patrícia já contou um pouco da história, né? Um dos meus livros é esse aqui, que se chama Parafilias, onde eu discuto e descrevo formas diferentes de uma pessoa buscar excitação sexual, buscar prazer sexual. Diferente quanto? Isso tem a ver com pornografia. Porque diferente pode ser apenas que eu não sabia, mas pode ser alguma coisa que seja muito escandalosamente diferente, ou pode ser algo que para mim é extremamente impossível de pensar. Se nós aplicarmos essa ideia para comidas, o pornográfico é aquela comida que eu não gosto. Se vocês me convidarem para almoçar e puserem coentro na comida, só de sentir o cheiro de coentro eu começo a passar mal. Eu até descobri que tem algumas pessoas, então, que por uma questão genética não pode comer coentro. Vai ver que sou assim. Não me interessa. Se eu entrar na frente de um prato e sentir o cheiro de coentro, aquilo já não me faz bem. Muita gente faz isso com várias comidas, não é? Tem gente que não gosta de maçã, tem gente que não gosta de salsinha, tem gente que não gosta de carne, tem gente que... É mais ou menos isso que nós estamos falando. Só que nós estamos falando com relação a sexo, então isso é carregado de um fator moral. O fator moral são as regras, sejam de uma cultura, sejam as regras pessoais, sejam regras introjetadas a partir do meio cultural, do grupo no qual eu vivo, a partir inclusive da minha família, para começar, mas podem ser regras que eu vou criando ao longo da minha vida, que eu vou validando como coisas que, assim, isto faz bem para mim, então eu vou querer isso de novo. Isto eu não gostei, isso não faz bem para mim, eu vou tirando de lado. E como que nós fazemos isso com sexo? Bom, primeiro nós temos que compreender o que é sexo, porque aqui vai uma complicação. Sexo, a palavra sexo não é uma palavra que tinha muita importância na história humana. Por quê? Porque é uma palavra criada há talvez 600 anos. Antes disso, as pessoas faziam sexo? Faziam, mas nem davam o nome de sexo. Na verdade, até nominavam algo como amor. Porém, a questão relacionada a ter que criar uma palavra para denominar sexo tinha uma função histórica. A função histórica básica era de que, na Idade Média, na Europa, durante a Inquisição da Igreja Católica, havia necessidade jurídica de começar a separar o que não era de Deus. E, então, pegando a Bíblia, lá diz... Deus criou o homem e a mulher. Deus dividiu o mundo das pessoas entre homens e mulheres. Então vamos criar as duas categorias, vamos dividir. Sexo significa, ou vem da palavra do latim, sectare, dividir. Então nós estávamos dividindo o mundo entre dois grupos, machos e fêmeas. Pois bem, então, o que não fosse semelhante a ser macho e semelhante a ser fêmea era produto do diabo. Só se esqueceram de uma coisa, que na verdade nem se conhecia, nem se discutia, nem se compreendia. Biologicamente, naturalmente, nós nascemos machos e fêmeas ou estados intersexo. Ou seja, geneticamente, biologicamente, nós podemos nascer com graus intermediários entre os dois sexos. Pois é,
Mas aquela palavra foi criada com outro significado, não de estudar a espécie humana como ela se formava, mas com o intuito de vamos separar, se não for macho, não for fêmea, de acordo com as regras religiosas, essa pessoa vai para a fogueira, pronto. A partir daí, e não muito tempo depois, a palavra sexo já passou a ser usada para designar o encontro entre os genitais. E durante bons séculos, a palavra sexo basicamente foi usada com esse significado, porém no século XIX, com o crescimento, a aparição das ciências sociais e logo depois da psicologia, então em 1850 e 1879, nesse período se cria a palavra sexualidade, que é uma palavra que designa algo com qualidades de sexo. E aqui havia uma intenção: agregar relacionamentos interpessoais, o namoro, o noivado, o casamento, as relações afetivas, o amor, as sensações físicas, sexuais, eróticas e tudo que fosse associado. Puxa, deu certo? Mais ou menos. Vamos lembrar que quando aquele psiquiatra famoso, o Freud, ele quer apresentar as 3 teorias da sexualidade infantil, teve professor da Universidade de Viena que ficou escandalizado porque, como assim? Criança não faz sexo. Mas ele não estava falando de sexo genitalizado, ele estava falando de sexualidade. Ainda assim, eu tenho que continuar contando para vocês como isso vai ficando complicado, porque enquanto eu estou falando de sexualidade e sexo, vocês percebem que pornografia vai juntando as coisas e vai ampliando as coisas. Quando eu falei das parafilias desse livro, eu quis dizer outra coisa. Foi no século XIX, no final do século XIX, é que esses estudos sobre sexualidade começaram a ser importantes e houve uma necessidade de uma tentativa de transformar tudo aquilo que era pecado antes de 1840 em algo que seria uma doença mental. Puxa vida, então, o que seria sexualmente ruim? Tudo aquilo que não leve à reprodução. Tudo que não levasse à reprodução seria problemático. Caramba, então aqui começa a ingressar a coisa da pornografia. Mas pornografia não eram só escritos de prostitutas. Usamos a palavra e transformamos isso em tudo que seja sexual e não conduza à reprodução. Vocês já perceberam que se nós levarmos isso ao pé da letra, um beijo de pessoas que se amam boca a boca não leva à reprodução, né? Ok. A coisa é mais complicada. Amor também não leva à reprodução. Porém, claro que nós tivemos um século para discutir e para tentar separar as coisas. E aí nós estamos numa fase histórica onde estamos aqui, num círculo relacionado à psicologia, para discutir o quê? Para discutir pornografia. Mas discutir o que a psicologia, então, tem a dizer sobre isso? O que os homens fazem com a história da pornografia? Bem, pornografia é algo que foi feito desde o início, basicamente, para homens. Entendam? O mundo no qual nós vivemos, esse mundo com origem filosófica na Grécia, foi feito por homens para homens. Não foi feito para incluir mulheres. As mulheres são anexo. Então, pornografia, basicamente, sempre foi feita para quem? Para consumo masculino. Se vocês olharem na internet, no Google, por aí, vocês vão perceber que tanto a civilização grega, inclusive naquela época da Idade de Ouro da Grécia, no século V a.C., quando nós falamos disso, o crescimento das filosofias e todas as coisas, ali tem algo especial e interessante. Ali também se falava de sexo. Os vasos, os copos, os adornos tinham cenas sexuais. Claro que o século XIX foi muito contrário a isso. O século XIX, inclusive museus, destruíram muitas peças arqueológicas que tinham esses significados sexuais, porque as pessoas no final do século XIX, na Europa, eram contra essa ideia. Eu só estou falando da tendência ocidental europeizada. Mas eu podia falar que, por exemplo, na Revolução Comunista de Mao Zedong na China,
em 1948, uma das coisas que o Mao Zedong fez foi mandar destruir tudo e quanto é coisa que demonstrasse sexo. Obra de arte, escritos, o que fosse. Tem desenho sexual ali, destrói, porque ele achava que isso não devia acontecer. Então, todas as histórias dos países têm momentos semelhantes. Mas, voltando, pornografia foi feita para homens consumirem e por homens da perspectiva masculina. Por que insisto nisso? Pois é. Como é que essa história de pornografia? O que hoje é pornografia? Bom, hoje ainda é pornografia um monte de coisas que eram pornografias há 50 anos, mas hoje nós acrescemos mais coisas. Por exemplo, é mais fácil alguém acessar pornografia hoje? Claro. Qualquer criança com 10 anos de idade com acesso com celular, com acesso à internet, acessa a pornografia. Sabe, eu me lembro há uns 5 anos, um paciente discutindo, ele estava num processo de separação, eles tinham um filho pequeno de, 7 anos, e a esposa disse que ia dar um celular novo para o filho. Ia dar um celular, um iPhone de última geração. Ele olhava e dizia assim, mas para que isso? Não, porque vai que ele precisa conversar com você ou comigo quando tiver um com o outro. E deram um celular de última geração para uma criança com acesso à internet. Aí fico pensando, mais cedo ou mais tarde a gente descobre. Por quê? Porque todos nós descobrimos essas coisas de uma forma ou de outra. Então, se nós dissermos que pornografia é feita para ser escondida, é mentira. Pornografia é feita para ser mostrada. E continua sendo feita para ser mostrada. E ela deve ter alguma utilidade, senão não continuava existindo. Puxa, então a pornografia serve para alguma coisa? Serve, gente. Infelizmente serve para algo que a nossa cultura, ou a cultura ocidental, ainda não assumiu como uma necessidade real. Alguns grupos, alguns subgrupos fazem uso de um processo de educação sexual, ou seja, algo que vai educando uma criança até a adolescência, até ser adulto, em questões do que chamamos de sexualidade. Veja que eu usei a palavra sexualidade, porque isso quer dizer as coisas associadas a sexo. Além das questões genitais, da relação sexual em si, eu estou falando de amor, expressões emocionais, afetivas, eu estou falando de contatos físicos, intimidade física, fantasias, eroticismo, eu estou falando de comportamentos sexuais os mais variados. Isso vai incluir possibilidades de gravidez, ter filhos, reprodução. Isso vai implicar numa série de coisas. Se vocês quiserem um pouquinho mais entender o que nós hoje chamamos de sexualidade, vejam, procurem a definição de sexualidade que é usada pela Organização Mundial da Saúde. Essa definição, ela começou a ser debatida em 1975 na Europa por um grupinho, e é só que essa definição ficou deixada de lado, inclusive porque na década de 80 nós tivemos aquela crescente epidemia e o medo da epidemia de HIV. Oi? Alguém comprou o quê? Falei que não queria sorvete. Alô? Ok. Então, eu assim... acho que o microfone aberto, desculpa. Eu acabei de desligar o microfone da aluna. Ok, obrigado. Então, assim, quando nós estamos ali, ainda na década de 80, com uma epidemia de AIDS, muito mais do medo da epidemia, isso produziu uma série de dificuldades e discussões sobre questões sexuais. Mas, assim, no finalzinho do século, em maio do ano 2000, a Organização Pan-Americana de Saúde propôs uma reunião de especialistas na cidade de Antigua, na Guatemala, que geograficamente fica no meio das Américas, para esse grupo se reunir lá por alguns dias para discutir umas questões sobre sexualidade. E uma das questões era discutir exatamente assim, definição de sexualidade, para também produzir uma definição de saúde sexual. E essas duas definições partiam da base de uma declaração dos direitos sexuais que foi organizada pela Associação Mundial de Sexologia em 1997 e foi promulgada a primeira vez num congresso em Valência. E depois, em 1999, em Hong Kong, tivemos outro congresso e rediscutimos essas definições dos direitos sexuais e acrescentamos mais alguns direitos.
Hoje nós temos 16 direitos listados, e essas são discussões técnicas, desde as ciências de saúde, mas são discussões políticas, que passaram a ser usadas pela Organização Mundial de Saúde para designar todas as coisas relacionadas à sexualidade. Então, a definição de sexualidade vai implicar um monte de coisas. Não só o genital, mas todas as nossas experiências, a nossa biologia, a nossa anatomia, a nossa genética, os nossos funcionamentos ao longo da nossa vida, vai implicar as nossas emoções, a psicologia, os nossos relacionamentos sociais, até mesmo questões religiosas ou espirituais. Mas, vejam, essas coisas todas, elas, embora estejam convivendo, elas não são expressões ao mesmo tempo, todas juntas. Nós expressamos algumas coisas ao longo do dia, ao longo da semana, e não todas ao mesmo tempo. Tem alguma coisa de importante nessa definição, porque aquilo que nós chamamos de pornografia, de alguma forma, vai ser expressa em algum momento. Puxa, quando? Quando nós discutimos educação sexual. Muitas pessoas no mundo ocidental têm medo de educação sexual, muitos pais têm medo de processo de educação sexual porque vão ensinar meu filho a fazer sexo. Olha, os processos de educação sexual a partir da psicologia são processos que consideram muito a necessidade do indivíduo se desenvolver e se desenvolver num mecanismo de proteção boa. Boa, quero dizer, para que a gente não sofra. Isso é interessante, porque é justamente isso que os pais não gostariam que os seus filhos tivessem, sofrimentos com relação à sexualidade. Mas, na falta desses processos organizados, até mesmo mais pedagógicos, embora quando eu penso do ponto de vista da psicologia, eu não penso de um processo pedagógico, mas um processo muito mais, talvez um pouco mais psicopedagógico, mas é muito mais focado na necessidade do indivíduo para como ele desenvolve essa conversa com o mundo e essa conversa interior, para desenvolver regras internalizadas que sejam satisfatórias e com as quais ele possa lidar, inclusive podendo mudar, se necessário, ao longo da vida. Isso seria ótimo. Porém, se não temos um processo de educação sexual organizado na nossa cultura, aonde cada um de nós, vocês e eu, conseguimos saber sobre sexo? Vocês têm ideia? Bom, a maior parte das pessoas me conta o seguinte, duas fontes importantes. Amigos de mesma idade. Ah, quer dizer que eu com 10 anos de idade não sei nada sobre sexo, mas meu amigo sabe. Uau! Provavelmente ele vai me contar coisas que ele compreendeu do mundo, que ele pode ter tirado da novela, do filme que estava passando na TV, coisas que ele ouviu. E veja, se algum de vocês, adultos, acha que uma criança de 5 anos ou menos não sabe o que é sexo, caia do cavalo, porque eles já sabem. Mas eles já aprenderam uma coisa. Antes mesmo de aprender a falar direito, eles já sabem que algumas coisas eles nem podem falar com os adultos. Sexo, por exemplo. Mas eles ouvem. Eles olham, eles veem. Eles veem os pais se abraçando, se tocando, trocando palavras de carinho. Eles estão aprendendo o que é sexo. Ah, então nós estamos ensinando as crianças, inclusive quando brigamos, quando adultos batem boca na frente de crianças, ou de portas fechadas no quarto. As crianças estão aprendendo como se relacionar afetivamente. Ah, e isso tem a ver com sexo. Pois é. Se então eu pergunto para o meu amigo de mesma idade uma coisa que eu não sei, achando que ele sabe, eu já vou aprender errado. Segunda fonte. E aqui entra a pornografia. De verdade, na cultura ocidental, na falta de educação sexual, desde sempre, o que nós chamamos de pornografia é o meio de educação sexual, principalmente de homens. Mas vamos lembrar que os homens têm outra função, e todo homem sabe disso, porque o homem tem que aprender a fazer sexo para poder iniciar uma mulher a fazer sexo. Uau, então nós homens ainda temos a obrigação de saber as coisas de sexo. Onde a gente aprende sexo? Bom, na década de 70, existiam revistas eróticas. Na verdade, eram revistas de nu feminino. Aqui no Brasil, nus femininos, por lei, não podiam nem mostrar a genitália de frente. Pelos pubianos eram proibidos por lei, eram censurados. Uau! Então eu aprendia e aprendia menos ainda do que eu deveria aprender. Uau!
Como é que a gente aprendia? Existiam, sim, revistas e outras publicações que eram proibidas, eram ilegais, mas que se vendiam. Então eu aprendi uma coisa estudando isso, que essas coisas que são ilegais, na verdade, não são de fato ilegais. Não é uma coisa tabu, não permitida, é uma coisa que é permitida. Só que, assim, a permissão diz assim, olha, você só não pode mostrar em público, mas você pode consumir, você pode usar. Por exemplo, essas publicações impressas, ilegais, eram vendidas nas bancas de jornais. Onde meu pai comprava o jornal para ler, ali também vendiam essas publicações. Existia uma publicação especial, e eu tenho me lembrado muito dessa, ela foi muito famosa e serviu na década de 70 para muita criança e adolescente, homens, aprenderem sobre sexo. Eram pequenas revistinhas desse tamanho, assim, em branco e preto. Eram desenhos. Inclusive não tinham nem mãos e pés desenhados direito, porque o desenhista não sabia desenhar mãos e pés direito. Mas ele contava historinhas sexuais. Na década de 90, a gente ficou sabendo que era um funcionário público federal no Rio de Janeiro que se divertia escrevendo essas historietas e publicava e vendia para o Brasil todo. Carlos Zéfiro era o pseudônimo que ele usava. Ora, então os homens podiam aprender? Sim, lá ensinava como que um homem passava uma cantada, como é que ele devia agir nas relações sexuais. E aí eu fico pensando, mas isso era baseado em quê? Na ideia desse sujeito. Ele aprendeu com quem? Com outros homens iguais. Então ele só podia reproduzir, reproduzir, reproduzir. Pornografia é algo que é reproduzido transgeneracionalmente de uma forma para manter uma cultura mais ou menos permanente. Puxa, mas isso é igual a qualquer coisa que nós aprendemos. Exato. Qual é o problema disso? Bom, em pornografia, geralmente nós aprendemos coisas que são mitificadas e que são arvoradas, principalmente por homens, como sendo coisas muito maravilhosas. Então, o que um homem aprende em pornografia hoje? Nossa, aprende um monte de coisas. Que nós homens somos fabulosos sexualmente, que toda mulher adora um homem que tem um pênis ereto. Aliás, quanto maior for esse pênis, qualquer mulher vai gostar mais. Mas onde esses homens aprenderam? Não interessa. Já aprenderam. Aprenderam com a pornografia? Não. Isso está embutido nas conversas masculinas. A pornografia só reflete o que nós homens pensamos. Então, nós homens adolescentes vamos aprender o que os adultos reconhecem como sendo verdade, mesmo que sejam mitos, mesmo que sejam contra os nossos comportamentos. Tenho que contar para vocês que uma boa parte das coisas que aprendemos através da pornografia em sexo, elas são ruins para o nosso desempenho sexual. Muito ruins, porque elas nos obrigam a achar que nós temos que fazer coisas, que nós somos obrigados, sim, somos obrigados, porque é nosso dever e honra. Mas funcionamos? Aí tem o problema. Sob muitas dessas condições, nós não funcionamos direito. Sobre muitas dessas coisas que nós vemos constantemente nos vídeos, nos filmes, nas histórias, mesmo que fosse nas revistinhas da década de 70 ou antes disso, porque não acreditem que pornografia é uma coisa, uma invenção humana. Só muda o mecanismo, ou com a atualização de tecnologia, atualiza-se o formato da pornografia. Se há 2000 anos de idade, lá na Grécia ou em Roma Antiga, nós tínhamos desenhos nas paredes de situações ou posições sexuais, hoje basta a gente acessar um website qualquer. É interessante, né, que por questões legais em alguns países tem aquela frasezinha assim, você tem mais de 18 anos? Sim! Pronto, pode entrar. Quer dizer, qualquer um entra. E esse acesso vai formatar padrões de comportamentos sexuais. Mas alguém podia dizer assim, mas aí nessas pornografias tem coisas muito diferentes. Lembro para vocês a base do que eu estou falando agora. Qualquer coisa que não seja aquilo que eu goste, já é diferente. Se alguém disser que gosta daquele ovo preto chinês, eu vou olhar com caras e bocas, tipo assim, como assim? Não, aquilo é uma iguaria que os chineses fazem. Eles pegam um ovo de pata, enterram durante uma semana, é que nem carne maturada.
é um ovo maturado. Aí você retira o ovo assim, quebra a casca, a parte branca ficou preta e a parte amarela ficou verde. Aí você corta em meia lua assim, põe num pratinho e serve como entrada numa refeição especial. Eu não sei, não me convenceram a comer aquilo em Hong Kong. Porém, eu sei que muita gente gosta. Eu volta e meia uso isso como argumento para discutir essas coisas. Eu já tive paciente que foi lá numa loja que vendia produtos de comida do Sudeste Asiático e ele experimentou e disse, eu adorei. Meus pais não gostaram, mas eu gostei, eu vou comprar sempre. Eu falei, gente, tem gente que gosta. Só que o que a gente não gosta, o que não é aquilo que a gente gosta, na verdade, é pornográfico. Porque o nosso é erotismo, o do outro é pornográfico. Então, se nós entrarmos em algum website sexual de pornografia, talvez a gente descubra um monte de coisas que a gente vai olhar e dizer, mas isso é muito diferente, isso é pornográfico, olha que obsceno, que coisa horrível. Só é horrível porque nós não gostamos. Eu tenho que pensar dessa forma porque é essa maneira de nós humanos olharmos o mundo. Se não é meu amigo, é inimigo. Puxa vida, mas eu fui lá conversar com ele, não, ele já fala até uma língua estranha que eu não consigo compreender. Como assim? Essas coisas estranhas aí. Sexo é mais estranho ainda. As pessoas raramente conversam de maneira direta sobre suas preferências ou suas vontades ou suas fantasias sexuais. Fantasia é tudo aquilo que está entre as nossas orelhas e atrás dos nossos olhos. Então comecem a pensar aí que talvez a pessoa do seu lado tenha pensamentos diferentes, seriam muito diferentes dos seus e provavelmente você olharia com caras e bocas e tipo, que coisa horrível. Isso é pornografia. Agora, se eu não tenho uma aprendizagem pedagógica, ou pelo menos psicopedagógica, sobre as coisas e como usar o meu corpo com objetivos erotizantes, com busca de satisfação e prazer sexual, a pornografia ensina. E ensina de uma maneira que é permitida socialmente. Por que é permitida? Porque todo mundo tem acesso. Se fosse proibida, não era acesso, não tinha acesso. Ah, mas tem país que proíbe, não tem? Tem. Na Turquia, por exemplo, eu não posso, num celular, acessar um site pornográfico, porque tem filtros. A internet na Turquia, ela é limitada, é impedida a pornografia. Há, às vezes, até discussões acadêmicas sobre sexo lançadas na internet não são acessáveis pelos profissionais de saúde ou professores na Turquia. Eu sei, fui para um evento lá e já vi que tinha gente lá que, se falasse de sexo em público, ia ser colocado de lado. Então, veja, não estamos falando que não seria impossível fazer isso. Tem país que faz isso. Mas então, aqui no Brasil, pornografia é permitido? É permitido e provavelmente muita criança de 10 anos está tendo mais acesso à pornografia do que muito adulto. Enquanto nós estamos aqui conversando sobre pornografia, nós não estamos mostrando pornografia. Aliás, tomei o cuidado de não fazer isso por uma série de razões. Porque também existem pornografias que são ilegais, mesmo aqui no Brasil. Sim, mas elas são ilegais, mas elas continuam sendo permitidas porque as pessoas têm acesso. Essa é a minha discussão. Porque nós dizemos que, por exemplo, algumas pornografias são proibidas. Algumas formas parafílicas são proibidas, certo? Então, algumas pornografias são proibidas porque, de alguma maneira, é ilegal, é crime. Sexo com crianças, com animais, com cadáveres, certo? Tem mais? Então, as outras começam a diminuir de proibições. Mesmo assim, qualquer um que tenha um celular aqui vai poder ter acesso a esse material, porque é só procurar. E isso é complicado, porque se tiver acesso a esse material, vai estar cometendo um crime. Já não quero nem correr o risco, porque assim, se na década de 80 a gente fosse dar uma aula sobre isso, a gente pudesse pegar um material na internet, olha, não tinha internet, mas pegar um material, uma fotografia de sexo entre um adulto e uma criança, não, mas isso aqui é para uma aula técnica numa faculdade. Bom, tecnicamente isso não era considerado nem ilegal, nem imoral. Podiam dizer assim, é estranho, né? Mas não, nós estamos discutindo coisas sérias aqui. Ok. Hoje, desculpe, eu nem vou me arriscar a ter esse material, né? Não, mas nem para dar uma aula. Não, nem para dar uma aula. Por quê? Porque é ilegal nesse país até ter esse material armazenado no seu computador.
Gente, e se alguém hackear meu computador e puser fotos assim? Todos nós estamos abertos a isso. E aberto é bem o termo, porque assim, eu sei que se alguém quiser hackear mesmo, hackeia. Bom, voltando à questão da pornografia, então. Então, nós temos pornografias ilegais? Tem. Também existem áreas da internet nas quais você e eu, nós, pessoas comuns, raramente temos acesso. Existe uma área da internet que só com computadores um pouquinho melhorados e com equipamentos um pouquinho mais adequados, nós vamos conseguir acesso e não sermos destruídos, não termos nosso equipamento destruído, porque nessas áreas elas são escuras, são áreas da internet literalmente chamadas Dark Web. Mas é interessante que nessas regiões, sim, pululam essas pornografias ilegais. Inclusive sexo matando pessoas. Mas existe isso. Isso também é pornografia. Mas aonde essas pessoas aprenderam isso? De coisas comuns que nós todos aprendemos, mas alguns de nós estendemos o que aprendemos. Então, peraí. Pornografia serve de educação sexual. Para a maior parte, serve como base daquilo que vai fazer em sexo nas suas vidas. Certo? Mas só algumas pessoas vão usar negativamente a pornografia? Isso. Então, espera um pouquinho. Algumas pessoas, e nós agora vamos pensar em homens, porque a pornografia disponível na internet é basicamente para homens. Feita por homens, para consumo de homens, e com ideias masculinas tradicionalistas que fazem o quê? Que também fazem as mulheres serem colocadas de lado, ou submissas, ou parte objetificada desses mecanismos. Pois bem, vamos lá de novo pensar assim. Poxa, mas algumas pessoas, eu fiquei sabendo que algumas pessoas ficam viciadas em internet. Bem, essa é uma discussão técnica importante. Há uns 20 anos começou a se pensar o vício sexual pela internet. Existem pessoas que desenvolvem um mecanismo igual a um vício em uma droga no uso do contato pela internet, ou usar o acesso pela internet. Ok. Eu estou falando de mecanismos, inclusive cerebrais, que usam esse formato. É igual alguém ficar dependente de crack, heroína ou coisa parecida. Pensaram, naquele momento, que talvez esse também fosse o mesmo mecanismo que se falava das pessoas que se chamavam, à época, há 20 anos, de pessoas com compulsões sexuais. Bom, essa discussão foi evoluindo, chegou-se há uns 10 anos a ter a ideia de que então existiam pessoas viciadas em sexo, e ultimamente se reconhece que assim, o mecanismo não é o mesmo mecanismo do vício. Por quê? Bom, é que o vício em si, os vícios produzem e promovem uma série de mecanismos fisicamente destrutivos também. Os mecanismos de uso excessivo de coisas sexuais pela internet, inclusive de pornografia, estão associados a um mecanismo do que passou a ser chamado ultimamente de um transtorno de comportamento sexualmente hiperativo. Ou seja, são pessoas que abusam de coisas sexuais, mas o mecanismo é ligeiramente diferente de um mecanismo de dependência de drogas. Pois é. Então existem pessoas assim? Existem. São todas? Não. A cada 100 pessoas que ficam acessando pornografia na internet, sei lá, com 14, 15 anos de idade, quantas vão ficar exclusivamente eu ia ainda falar dependentes de internet para acesso à pornografia? Isso vai ser uma minoria. Mas existem pessoas assim? Também existem. Ou seja, mecanismos diferentes, esses mecanismos diferentes de pornografia ao longo da história, causam efeitos secundários não desejados em uma percentagem pequena de pessoas. Então aparecem pessoas, toda semana alguém entra em contato comigo, eu tenho visto internet, pornografia na internet, tem tratamento? Tem que fazer uma psicoterapia. Não tem um remédio? Acho que você quer continuar com vício na internet, né? Pronto. Também tenho que contar isso para vocês, porque afinal de contas, se nós estamos falando num contingente de psicólogos, se nós estamos falando de comportamentos, e sexo é um comportamento, nós temos que mudar comportamentos. Isso para mim significa uma coisa muito especial. Não tem um remédio que mude comportamento. Tem
medicamentos que me impedem de ter ações motoras, mas não mudam o comportamento. E aqui entra a história da pornografia. Quer dizer, existem pessoas que, então, se envolvem com pornografia pela internet de uma maneira absurda. Mas tem mulheres que são assim? Bom, se vocês me perguntarem, eu ainda não atendi nenhuma. Mas pode ter? Pois é, teoricamente pode. Deixa eu contar uma coisa diferente. Eu falava e tenho insistido na história das parafilias, comportamentos sexuais diferentes. Um dos comportamentos sexuais diferentes, então, criminoso, é a pedofilia. Pessoas, adultos, que seriadamente se interessam por abuso sexual de crianças. Veja que eu usei dois conceitos diferentes, dois argumentos diferentes. Existem adultos que abusam sexualmente de crianças. Esses abusos, às vezes, são circunstanciais. Pode acontecer uma vez só na vida ou algumas vezes ao longo da vida. Isto não é pedofilia, isso é abuso sexual. Isso também é ilegal. Mas quando eu falo de pedofilia, e vamos lembrar que, embora a pedofilia seja ilegal, seja um crime, não é a pedofilia não é categorizada enquanto um crime. O abuso sexual é. Então, a categorização de pedofilia é uma classificação da psicologia ou da psiquiatria, mas não da lei. Mas as pessoas falam isso, né? Os jornais falam isso. Então, um pedófilo é um adulto que se interessa de maneira frequente por determinado tipo de criança. Não são quaisquer crianças, são crianças específicas e prefere só aquela criança sempre. Ao longo da vida toda, repete, repete, repete. Com o advento da internet, então nos últimos 25 anos, apareceram mulheres pedófilas que antes não apareciam. Ou seja, esse novo instrumento, essa nova interface de aproximação de pornografia fez com que mulheres que antes não apareciam, aparecessem. Mas elas também estão cometendo crimes, sempre cometeram. Mas o abuso sexual de uma mulher adulta sobre uma criança tem efeitos diferentes do que um homem. Um homem muitas vezes usa de atitudes físicas, força física, gera violência física, gera lesão física. E muitas vezes as mulheres não fazem isso e não aparecia nem num bebê sendo cuidado por uma mulher. Ok? Então, pensando nisso, existem pessoas que podem chegar dizendo que estão com problemas de vício em pornografia na internet. Isso aparece com mais frequência hoje, porque não tinha como aparecer antes. Vírgula. Não aparecia enquanto queixa. Ainda no começo da década de 90, eu tive um paciente, era um médico. Ele estava casado. Já tinha acesso à internet, ele estava começando o acesso à internet para acessar pornografia. Mas ele carregava no carro dele, o porta-malas do carro dele era lotado de revistas de nus femininos, ou revistas eróticas de todos os tipos. Ou seja, ele já vivia com essa prática, ele convivia com essa prática fazia muito mais de 10 anos. Então, antigamente, era outro mecanismo. Se antes de ter revistas impressas ou material impresso com fotografias, antes de existir a fotografia, existiam textos. Vocês querem ter ideia de quais eram os textos? Procurem os textos do Marquês de Sade. Tem vários livros, em várias edições em português. Esses eram os textos no final do século XVIII. Eram textos pornográficos. Mas, se vocês prestarem atenção... Não, se vocês não prestarem atenção no lado sexual pornográfico do texto do Sade, vocês vão descobrir que ele fazia discussões políticas. Ele era um crítico do mecanismo político que vivia na França no final do século XVIII. Bom, enfim, mas então era escrito. Puxa, e antes das pessoas escreverem, muita gente poder ler, desenhos nas paredes, como eu falava, tanto na Roma Antiga quanto na Grécia Antiga. Se algum de vocês algum dia tiver a oportunidade de ir a Pompeia, vocês vão ver muitos grafites, desenhos maravilhosos nas paredes com figuras em atividades sexuais ou figuras com qualidades sexuais. Puxa, mas isso estava nas paredes das casas. Porque
fazia parte da vida normal das pessoas. Aí fico imaginando que aquilo nem era pornografia na época. Hoje é. Porque, nossa, imagina a gente na sala de estar, a cena de um homem com um pênis enorme pendurado na... Tem numa dessas salas. Ah, mas não eram prostíbulos? Então, essa é uma boa discussão, né? Ou tinha tanto prostíbulo assim, ou seja, existiam prostíbulos sim, mas os prostíbulos eram bem definidos por situações diferentes. Bom, voltando de novo, então, nós homens aprendemos sobre sexo com pornografia. E ao aprendermos sobre sexo com pornografia, nós aprendemos apenas uma forma de fazer as coisas e não as outras formas de fazer as coisas. As mulheres poderiam dizer assim, então os homens aprendem a fazer sexo de uma forma que não é a forma que as mulheres gostam de fazer sexo? Boa dedução. E qual é o interesse da nossa cultura em fazer com que homens e mulheres não se deem bem sexualmente? Não sei, talvez seja um mecanismo político. Um psicólogo lá da primeira metade do século XX pensava isso. Ele era um daqueles discípulos do Freud, do Círculo de Viena. Inclusive, ele foi o diretor da clínica do grupo do Freud na década de 20. E depois, quando Hitler subiu ao poder, ele se mudou para outros lugares, foi parar nos Estados Unidos. Wilhelm Reich. O Wilhelm Reich, ele tinha uma compreensão de que a sexualidade era usada politicamente para fazer com que as pessoas ficassem prestando atenção nos seus problemas e não prestassem atenção nas coisas macro, nas coisas que controlavam os comportamentos das pessoas. Sade também achava isso 2 séculos antes. 1,5 século. E parece que, então, essas são reproduções de compreensões sobre por que o mundo humano tem que ficar dividido em 2 grupos. Ultimamente, eu acho que vocês já perceberam que o mundo é dividido em dezenas de pequenos grupos, sexualmente falando. É verdade, porque quando nós vamos olhar as pornografias, nós percebemos montes de subgrupos. Porque quem gosta de um tipo de pornografia não gosta do outro tipo, não gosta do outro tipo. Então, falamos de pornografia qual? São pornografias. De novo, isso tem uma importância, porque nós homens aprendemos apenas uma fatia. Mas as mulheres têm outra forma que seria semelhante à pornografia? Claro que tem. Claro que tem. É aquilo que é chamado de romantismo. Não, mas isso é bonito. Eu acho que nós vamos ter que voltar àquelas aulas de literatura para entender o que era o romantismo. Porque, segundo me consta, o romantismo trazia alguns elementos difíceis para as pessoas viverem, não é? Algumas pessoas, alguns literatos do romantismo também viveram coisas difíceis, porque tinham que se magoar muito fisicamente, até mesmo para poderem viver as coisas, as emoções negativas, para poderem escrever, não era? Nós temos que compreender que nós talvez tenhamos um futuro diferente para a espécie humana. E eu acho que nós da psicologia temos um pouquinho de função disso. Não somos revolucionários, mas nós temos uma visão de mundo diferente. Compreender que a pornografia, como nós a chamamos hoje, não serve, ok? E o que nós colocamos no lugar? Porque se não colocarmos nada, ela continua. Vou contar mais ainda. A pornografia vai continuar nesse lugar por muito tempo, porque ela move muito dinheiro. Se move muito dinheiro, ela comprou lugar no mundo, e ela comprou lugar na sociedade, e ela não vai ser substituída porque nós queremos um mundo melhor e um mundo mais igual. Aliás, hoje não é um dia mundial da equidade sexual? Hoje é. Então nós devíamos estar pensando nisso. Vai ser fácil propor isso? Não, nem um pouco. Se metade da população compra e vende pornografia, a outra metade já perdeu, porque tem giro de dinheiro aqui. Nós vivemos num mundo que depende de giro de dinheiro. Então, pornografia é um elemento característico dessa cultura e vai continuar nessa cultura, porque essa cultura alimenta a pornografia. Se nós fizermos, então, discursos contra a pornografia, nós temos que aprender que tem alguma coisa para ser feita.
201802055 está com o microfone aberto. Eu não posso... Maria Clara, deixa eu ver se eu consigo desligar. É o 201802055. Deve ser um número de entrada, ingresso no... Bom, enfim. Então, assim, quando nós estamos discutindo isso, de novo, caramba! Então, um homem acha que vendo pornografia está fazendo a coisa certa? Ele tem alternativa? Não. Mas quantos homens já aprenderam a fazer sexo com uma prostituta? Comecem a se preocupar, porque isso continua acontecendo. Mas isso não era coisa só dos nossos avós? Nem dos meus avós, nem dos seus avós, e provavelmente nem dos avós dos seus netos. Ou seja, continua acontecendo. Isso tem, de novo, uma importância grande na nossa cultura. Significa que nós ainda usamos os escritos das prostitutas com a mesma intenção, ensinar os homens a fazer sexo, porque continuamos os homens, os seres masculinos na nossa cultura, com a obrigação de saber como fazer sexo para ensinar outras pessoas. E isso não é elogio, isso é demonstração de uma deficiência, de uma incapacidade desse mesmo grupo, desses 50% minimamente, né, da população, que vai ter seus problemas advindos dessa circunstância. Bom, era mais ou menos isso que eu queria contar para vocês, né? A importância dos homens, da pornografia para os homens, e que realmente, assim, ela se torna um problema para alguns homens. Mas vocês notaram que enquanto a gente não tiver alternativa, a maior parte dos homens ainda vai fazer uso, e vai fazer uso de uma forma razoavelmente útil, mesmo que não seja satisfatória para ambos os sexos. Bom, não sei, agora podemos abrir para algumas discussões, quem sabe, mas também quero agradecer a oportunidade de vocês para eu contar essa minha visão de mundo, mas eu também contei não só uma visão de mundo, mas vocês perceberam que eu contei para vocês aquilo que eu ouço no consultório. Ou seja, o que eu contei para vocês é a reprodução do que acontece nesse mundo masculino aí, que vai buscar a pornografia, porque não tem outra forma. E mais, se a gente disser assim, olha, lê esse livro aqui, que esse aqui é melhor do que... Ah, mas eu descobri um livro lá que me ensina a fazer um monte de série de coisas. Se pelo menos lessem o Kama Sutra, e olha que assim, eu vou ser sincero para vocês, eu não encontrei ninguém que tenha lido o Kama Sutra, porque é um livro chato pra caramba. E não conta tudo aquilo que a gente acha que conta. Esse é o problema. O Lucas levantou a mãozinha, acho que ele quer fazer uma pergunta. Pode perguntar, Lucas. Oswaldo, boa noite. Boa noite, Lucas. Eu gostaria de perguntar, referente à pornografia e ao machismo, você acha que tem... Abre uma câmera nessa hora, pelo menos todo mundo te vê, gente. Ai... Tentar abrir, peraí. Eu acho que assim, é uma interação, caramba. Tá dando para ver? Aí, ó o Lucas aí. Fala Tudo lá, bem? Lucas. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente à pornografia e ao machismo. Você acha que uma sustenta a outra? Como que você vê essa relação entre ambas? Óbvio. Foi o que eu acabei de contar para vocês. Ou seja, assim, o homem aprende a ser homem nessa cultura, no ponto de vista sexual, assistindo filmes. Isso é ser machista. Mas não, nós não aprendemos a ser machistas só assistindo filmes. Nós aprendemos a ser machistas, inclusive com as nossas mães, que também são machistas, porque não há outra maneira de ser. Mas não tem pessoas que hoje são feministas. Nós estamos num processo de desenvolvimento de alguma coisa diferente. Eu sempre me lembro, eu sinceramente, eu tenho que buscar tentar achar essa informação, validar essa informação, mas já me contaram várias vezes que algumas feministas históricas da década de 60 que iam lá protestar na rua e etc, etc, quando chegavam em casa apanhavam seus maridos. Aí eu fico pensando, o marido não era a favor do feminismo delas, mesmo porque elas só estão fazendo uma aparição pública. Mas eu não achei essa referência real. Mas eu fico imaginando, nós vivemos uma cultura basicamente machista e a herança histórica é algo difícil de ser retirada.
Veja que eu comecei contando, usando uma palavra que tem mais de 2000 anos, e a gente usa com outro significado hoje. Mudamos o significado, mas olha, associamos, atrelamos a coisas semelhantes. Nós não perdemos o que a nossa cultura aprendeu há 2000 anos. Nós continuamos com essas coisas. Então, a cultura chamada de machista, baseada na supremacia masculina como sendo natural, e veja que, assim, qualquer aula de biologia nos ensina isso, né? Não, mas é que os homens, os genes que produzem os homens, produzem assim, o homem tem mais músculos que as mulheres tendem a acumular mais gordura, a voz do homem é mais grossa. Eu já tive que ouvir isso num congresso de medicina legal, me convidaram para falar de parafilias, me chamaram para falar, olha, boa noite, gente, não sei das quantas. O sujeito que me convidou, que era organizador do evento, assim, fala com voz mais grave, fala com voz de macho. Eu olhei para ele e falei assim, já estamos falando sobre psicologia e sexualidade. Esse é o exemplo, né? Ou seja, caraca, então nós aprendemos que, não, só essas qualidades são de, quando falo de macho, é do biológico. Mentira! Veja, nos últimos anos, arqueólogos têm descoberto ou compreendido que vários túmulos de pessoas enterradas com armas, escudos, capacetes e não sei o quê, ou seja, isso aqui era um guerreiro, um rei guerreiro lá de há 2.500 anos. Aí descobriram que era uma mulher. Caraca! Aí nós começamos a ver que a história do ser humano sempre teve mulheres guerreiras, mulheres que assumiram papéis, mas eram papéis masculinos. Ok, o papel masculino é uma coisa, não é a biologia que denomina isso. Não é natural o homem ser dono do mundo. E vamos lembrar uma coisa, né? Pelo menos parece que assim as mulheres defendem mais homens e mulheres do que os homens, porque os homens só defendem alguns homens, nem todos os homens. Os países que mais tiveram sucesso em cuidar que seus habitantes, seus cidadãos, não morressem de Covid-19 são países governados por mulheres. Parabéns. Não estou fazendo um discurso contra o ser masculino. Nós estamos falando, eu acho que é o que você demonstrou assim. Então tem uma ligação entre sermos homens, o machismo e a pornografia. Claro, esta pornografia. Lucas, eu acredito que assim, se nós mudássemos totalmente o mundo, fôssemos um mundo de igualdade, de equidade, será que nós teríamos outra pornografia? Teríamos outras coisas que seriam usadas como estímulos eróticos, usados como diversão, e talvez continuasse com a mesma função de educação sobre a sexualidade. Mas seria diferente? Seria diferente. Talvez até para ensinar literalmente como nós podemos fazer atividades de cunho sexual para obtermos sensações boas, prazeres e que não sejam destrutivos, nem de si nem do outro. Ok? Muito obrigado. Deixa eu ver. Patrícia está com a mãozinha levantada. Oswaldo. Oi, Patrícia. Oswaldo, o que eu tenho percebido na minha prática, né, em relação a disfunções sexuais masculinas, algumas questões ligadas à pornografia, né? Claro. Talvez um molde ou alguma coisa que acaba sendo uma fixação de alguma forma, dificultando esse encaixe, né, com a parceria, né, de qualquer tipo de parceria, tanto masculina ou uma parceria feminina, e que isso acaba ocasionando alguns desencontros ou dificuldade nessas relações. Né? De que forma você vê isso? Faz sentido? Então, alguns casais podem se adaptar a alguns comportamentos que tenham sido aprendidos a partir da pornografia. Bom, o que nós estamos chamando aqui de pornografia hoje basicamente são filmes, né? São vídeos. São histórias que ensinam como que se desenrola a atividade sexual. Um dos grandes problemas para disfunções masculinas é que nós homens aprendemos que assim, basta chegar lá, já estamos em ereção, basta penetrar e que vai ser ótimo para os dois. Uma das coisas que nós homens aprendemos e que não percebemos é que nem olhamos para o relógio, ou seja, quanto tempo demora cada atividade sexual num desses filmes, num desses vídeos.
Se alguém tiver a curiosidade, faça isso. Provavelmente vai perceber que, assim, algumas das relações dentro do vídeo podem demorar, talvez, 2, 3 minutos, contando desde o início até o final, com cenas repetidas para mostrar de vários... Ou seja, de verdade, naqueles vídeos grandes de, sei lá, 50 minutos, talvez a gente tenha, assim, meia dúzia de relações sexuais. E aí nós nos esquecemos que o tempo ali dá uma sensação de que o tempo foi dilatado e não é dilatado. E nós já estamos aprendendo, nosso corpo está aprendendo. Tem que cumprir esse tempo de excitação e terminar. E isso faz o que para os pacientes homens? Sermos ejaculadores precoces, entrarmos em desespero porque já tínhamos que estar em ereção e ainda não estamos. E é um aprendizado por modelo, né? Ou seja, eu estou vendo ali, agora eu tenho que fazer igual. E esse é um dos tipos de aprendizagem mais infantis, ou seja, é o primeiro modelo que nós usamos. Modelo mesmo, eu olho para o adulto, eu olho para o meu pai, para minha mãe e aprendo como fazer as coisas. E esse problema vai se repetir no sexo sem perceber. O sujeito não consegue reconhecer que ele está tentando fazer igual o que tinha no filme. Então, isso aparece nos nossos pacientes e nós ajudarmos eles a perceberem, ou até mesmo procurarem outro tipo de estímulo, outro tipo de filme, outro tipo de história que demonstre assim, tipo, caramba, né? O que mais que nós precisamos para ter esse estímulo, para podermos reagir eroticamente de uma maneira funcional? Às vezes leva um tempo, né? E esse tempo, às vezes, é um tempo. E às vezes se desconectar desse tipo de estímulo. Porque ele ficou tanto tempo conectado nesse tipo de estímulo que outro estímulo não faz sentido. Então, o novo estímulo tem que ser criado, desenvolvido para obliterar o anterior. Tem que ser melhor, mais poderoso, mais reforçado. Então, também depende da história de quanto tempo nós passamos na nossa vida com aquele tipo de estímulo. Sim. Isso é complicado, porque isso exige exercitar-se, envolver-se, gastar uma energia grande. Olha, vale a pena, porque nós vamos falar de coisas que são muito prazerosas. Mas o corpo não sabe disso, o corpo está na iminência de perder aquilo do passado. Sim. É. Muito bom. Obrigada, Oswaldo. O Valdir também ergueu a mão para perguntar alguma coisa. Vai lá, Valdir. Abre a câmera aí, fala com a gente. Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos em 2 aqui, ó. Opa! Então, um é Valdir, é isso? É Valdir e Mailão, do período de psicologia. São duas coisas. Primeiro, eu fiquei com dúvida quando você falou sobre quando a palavra pornografia, né, no seu início, qual foi o século mesmo que você falou que ela era utilizada como escrita para o erotismo do outro? Não. Foi século XVIII ou não? Não. Pornografia é uma palavra que vem do grego, e isso é uma palavra, então, que tem mais de 2000 anos, e significa escrito de prostitutas. Porém, foi no século XIX que isso ganhou uma importância, porque era necessário descrever uma série de ideias, comportamentos ou materiais que pudesse caracterizar uma doença, algo que seria um problema. Então, a pornografia passou a abarcar várias coisas, ou todas as coisas que não fossem, que não conduzissem à reprodução. Ok. E aí, assim, o que a gente percebe que o assunto sexo ou sexologia, né, até mesmo pornografia, é um assunto meio tabu, tá? As pessoas não gostam muito de falar. Então, tem essa restrição. E, sim, os homens acabam aprendendo pelos que veem, né? Então, vê lá aquele ato rápido, só fazer o ato sexual... Não sei usar o termo técnico, tá? Então, você é meio escrachada, pode? Vai lá. Só vai aquele entrar e sair, acabou, gozou e acabou, né? Isso. Só que assim, tem muito que ter essa conversa. Olha, não foi legal, não teve graça, né? Porque ele só está voltado nessa o próprio prazer, né? Então tem que aprender isso aí.
E com relação a essa disfunção, porque acaba utilizando muito material pornográfico, né? Acaba tendo muito esse estímulo, acaba também afetando, né? Porque se ele é altamente estimulado, acaba fazendo muita masturbação, na hora do ato ele já não tem mais a mesma produção, ou eu acredito que não tem o mesmo desenvolvimento. A terapia tântrica ajudaria? Bom, isso não é psicologia, eu não deveria falar disso. Entendeu o que eu quis dizer? Veja, o tantrismo... Não, e por que nesse tabu, né? Como fazer para isso daí se tornar uma conversa mais normal, né? Olha, psicoterapia de casais. A psicoterapia de casal, um dos argumentos importantes da psicoterapia de casal, então baseado na psicologia científica, é desenvolver comunicação a dois, comunicação assertiva, comunicação através de expressividade emocional, de uma maneira que é necessário reconhecer quais são as coisas, os objetivos do casal para descobrirem quais são os caminhos a serem atingidos. Veja, naquilo que se chama de terapia sexual, muitas vezes estamos trabalhando com técnicas de terapia de casal. É psicoterapia. Então, quando você fala assim, e terapia tântrica, de novo, desde a psicologia, eu não devo opinar sobre isso. Agora, se você quer a minha opinião técnica, isso é religião. Por que é religião? Religião. Tantrismo. O tantrismo vem da prática subvertida do yoga. Yoga é uma palavra sânscrita, é uma palavra da língua sânscrita, o sânscrito é uma língua morta. Yoga significa religião. Então, se eu vou praticar yoga, eu estou praticando estou rezando. É uma prática religiosa. Então, há uns 2000 anos, um pouco mais, na Índia, um grupo de pessoas, e parece que foram várias pessoas em vários momentos, individualmente, foram percebendo que a prática do yoga, as práticas da religião hinduísta, podiam ser subvertidas. A prática de yoga tem um objetivo: obliterar, apagar, impedir que os nossos 5 sentidos sejam perturbados, recebam estímulos de fora, para que nós possamos nos concentrar e nos concentrarmos, chegarmos a enxergar a chama azul aqui no alto da testa internamente. Se você passar 4 dias sem comer, sem açúcar, e ficar quietinho num canto, você vai ver a mesma coisa. Não estou brincando. Estou fazendo uma crítica? Não, estou falando que assim, nós ocidentais, se nós formos fazer yoga, nós estamos fazendo exercício de relaxamento. Eu sou contra? Nem um pouco. Eu vou discutir com pacientes que fazem, eu posso fazer yoga para relaxar? Maravilha! Isso vai ser útil para a sexualidade. Mas ele não está fazendo religião. Porque nós, ocidentais, não conseguimos praticar a religião hinduísta. Mas aqueles hinduístas que começaram a perceber que, então, quando eles tentavam ali se afastar dos 5 sentidos totalmente, mas de repente eles conseguiam se afastar de 1, de 2, de 3, de 4, e o 5º aumentava, principalmente as sensações internas. E aí, então, não é o 5º sentido, né? É uma propriocepção, é um outro sentido físico. Você tem ideia de que a gente só aprende os 5 sentidos, mas fisicamente nós temos uns 20 sentidos. Ok. Então, assim, como essas pessoas começavam a perceber essas sensações, eles, na verdade, ao fixarem a atenção nessas sensações, eles aumentavam a percepção. Percepção é diferente de sensação. Sensação é uma coisa que depende dos nervos conduzirem a informação para o cérebro. Percepção é um mecanismo central que pega as sensações e dá significado. Então, essas pessoas começavam a desenvolver mais essas sensações e aumentavam essas sensações e tinham orgasmos. Inventaram o tantrismo, que seria, assim, o lado negro do yoga. Percebe por que eu estava falando de religião? Porque isso vem de religião. Mas não tem psicólogo que faz isso? Bom, se for psicólogo usando o CRP, ele tem que ser denunciado ao conselho, porque isso não é prática psicológica, isso não é ciência. Não é técnica psicológica, eu não posso usar. Mas e se o meu paciente chegar e disser assim, eu fiquei sabendo que tem um lugar ali, eu posso ir lá fazer massagem tântrica? Pode, eu não posso impedir de fazer nada. Eu não devo impedir de fazer nada. A responsabilidade é interessante falar isso para que a gente tenha esse conhecimento. Eu mesmo fiquei conhecendo o termo, né, o ano passado, quando eu fui para Brasília. E aí eu vim tomar esse conhecimento, né?
E agora, na internet, eu estou vendo bastante disso daí, né? Então, Claro. Parece que está se aflorando. Então, é Sempre bom a gente conversar para saber do que se trata, o que é, o que se aplica, o que não se aplica. E eu vejo, sim, essa restrição, esse tabu de falar sobre esse assunto. Não é um assunto que você tem que confortável. Veja, sexo é transformado como desconfortável para falarmos na nossa cultura, porque, como eu disse, parece que a estrutura social depende de não verbalizarmos de maneira direta sobre sexo, porque senão nós vamos começar a olhar para outros problemas. A questão é que, assim, foi no telefone que sexo não é tabu na nossa cultura. Não é tabu por quê? Porque nós podemos falar, só que nós falamos através de mecanismos que muitas vezes são anedóticos, são circunstanciais, nós falamos através de opiniões pessoais e não falamos através de informações baseadas em evidências científicas. E essas diferenças são importantes. Nós estamos discutindo dentro de um contexto da psicologia, então nós estamos discutindo dentro de uma ciência. Puxa, mas existe essa história do sexo tântrico? Claro que existe. Posso te contar uma coisa interessante. Então, assim, a cada 25 pacientes que eu atendo com queixa de ejaculação precoce e que durante o processo de terapia, desenvolvendo comportamentos ou treinando o seu próprio organismo para controlar a ejaculação e ter prazeres, 1 a cada 25 não precisa ejacular para ter orgasmo. Isso é sexo tântrico. Ora, mas eu não estou provocando isso. Não, eu não tenho intenção nenhuma. Porque eu estou seguindo o que meu paciente está me pedindo. Eu quero controlar minha ejaculação. Perfeito. Nós temos alguns processos que nós temos que entender como é que o seu corpo funciona, como é que você tem emoções, o que você pensa, como é que você se relaciona com outra pessoa. Eu vou organizar para que ele se adapte nesse contexto que ele chama de sexual. Não sou eu que decido no lugar dele. Então, você dá ferramentas. Eu vou dar ferramentas para ele se apropriar dessas ferramentas para ele usar. Eu não vou decidir no lugar dele. Por isso que eu quis dizer assim, então, o tantrismo é igual a uma religião, porque, olha, você só vai conseguir se você fizer isso. Você tem que fazer isso. Agora, então, vou te contar, assim, um paciente me falou, então, é que eu estava pensando, eu fiquei sabendo de um lugar aí, onde eles fazem, vai ter um curso de massagem tântrica, eu acho que eu quero participar. Então, vai. Você não tem nada contra isso? Eu não. Se você acha que você deve, vamos lá, vamos ver o que você pode fazer. Aí ele vem me contando. Bom, chegou lá, tinha 20 pessoas, se formaram pares, para ele foi designado uma das terapeutas de lá. E aí, assim, então tá, todo mundo tirar a roupa, e agora nós vamos, assim, fazer algumas massagens. Primeiro, que ele ficava ouvindo as outras pessoas gemerem e ele pensando assim, eu estou fazendo a massagem nessa moça aqui, ela não está gemendo, eu estou fazendo a coisa errada. Foi horrível a experiência para ele. Por quê? Ele saiu de lá ainda com a sensação de que ele era pior do que quando ele entrou, porque ele provou que ele era péssimo no sexo, porque agora tinha público para dizer isso para ele. Público significavam 19 pessoas mais o terapeuta mor. Ou seja, tinha 20 pessoas de público, antes era só a esposa dele. Então eu fico pensando, gente, nós vivemos uma cultura onde nós não fazemos sexo em público. Como que é isso de fazer sexo em público? E outra, peraí, na nossa cultura, nós estamos acostumados a chamar assim, então, se alguém vai pôr a mão no meu corpo, no meu genital, isso é prostituição, isso é sexo pago. Sim. E esse é um problema. Eu não vou considerar assim por uma série de razões, mas assim, se alguém quisesse acabar com um lugar desses, era só chamar o Ministério Público, eles fechavam lá e prendiam todo mundo. Tipo assim, estão pagando para fazer sexo? Não, aqui não é prostituição. Vocês recebem dinheiro? Sim, mas prostituição. Aliciamento da prostituição é crime. Entende? É uma coisa complicada. Por quê? Sexo é complicado na nossa cultura, porque tem todo um jogo assim. Pode, desde que as pessoas não saibam. Veja, todos nós sabemos onde são os clubes noturnos de sexo nas nossas cidades. Basta perguntar.
Primeiro são não, tem dois lugares. No centro da cidade e bem na periferia. É bem no centro e bem na periferia. Ou seja, são lugares estereotipados. Nós sabemos isso. Mas por que a polícia não vai lá e fecha? Porque não é proibido. Ah, mas é imoral. Essa é a discussão. Então, não é um tabu falar de sexo. É imoral falarmos explicitamente de sexo. Então, assim, eu estou aqui conversando com vocês há mais de uma hora. Nós não estamos falando de imoralidades. Eu não usei palavrões em momento algum. Ah, então algumas situações a gente pode falar de sexo, desde que a gente seja comedido. Agora, se eu começasse a falar de maneira escrachada, provavelmente muita gente já tinha desligado, saído, tipo, a professora tinha dito, tá muito bom, obrigado, até logo, já terminamos, já não deu tempo. Porque assim, nós circunscrevemos os locais para a gente falar de uma maneira específica. Sim. Então, alguns formatos de sexo na nossa cultura são considerados, olha, se não ilegais, não são muito bem vistos. Veja, eu sei que muitas pessoas em várias instituições sociais normativas usam essas instituições para terem sexos ilegais. Seja o padre em algumas igrejas, os pastores em outras igrejas, médicos, psicólogos. Existem profissionais de todos os lados abusando de circunstâncias sexuais e cometendo crimes. Sim, mas se ninguém fala nada, esse é o problema. Aí algumas dessas pessoas se tornam seriadas. Muitas dessas pessoas que têm um comportamento seriado, elas muito provavelmente têm um transtorno. Esse transtorno é o que eu chamei de um transtorno, talvez seja um transtorno de hiperatividade sexual. Ou talvez seja algum tipo de parafilia, onde ter o domínio sobre outra pessoa seja importante para obter prazer sexual. É uma parafilia. É uma situação de dominação e submissão. Isso acontece nos ambientes de trabalho. Então, caramba, nós temos que compreender que nós vivemos uma cultura onde o sexo, muitas vezes, então, não pode ser falado de maneira direta, mas pode ser falado de maneira indireta. Por isso que a educação sexual tem sido proibida, porque se nós abrirmos como educação sexual e formalmente ensinarmos todas as pessoas, todas as crianças e adolescentes sobre coisas, inclusive instrumentalizarmos crianças e adolescentes a dizerem não quando quiserem dizer não, dizerem sim quando tiverem interesse, dialogarem, aprenderem a falar sobre sexo, meu Deus, nós perdemos controle dessas pessoas, elas vão fazer sexo quando elas quiserem. Elas não vão precisar mais de várias religiões para dizer que não pode fazer isso ou aquilo. Elas não vão precisar de muitas leis ou regras, porque, caramba, ninguém mais usa, porque ninguém está cometendo mais esses crimes. Nós viveríamos diferentes. E você tem razão, é pelo falar, é a comunicação. Mas se a gente aprende isso, não. Não, porque é muito superficial, né? É deixado tudo numa bolha, né? Muito. Isso. Nós contamos as piadas. Nós vamos contar piadas. Historicamente, a gente vê piada na televisão sobre sexo. Mas nós vemos as piadas, inclusive, para destruição de determinados tipos de identidades, expressões. Se o seu cachorro late, o meu late aqui também, hein? Eles não acordaram, ainda bem. É fofinho, não tem nem mesmo. Então, assim, no caso, a pornografia, ela seria um meio, então, do homem tentar se expressar e achar melhor uma forma de se entender. É um meio de aprender. O mercado amplo. É um meio de aprender. A coisa é que, assim, cada um de nós, homens e mulheres, vai aprender uma determinada coisa no primeiro momento e a tendência de nós repetirmos aquilo que aprendemos e já faz bem, traz prazer, é satisfatório. Então nós vamos ficar só num determinado padrão. Tudo que for diferente nós vamos dizer que é ruim e feio. Teve uma pesquisa interessante publicada em 1948, mas é uma pesquisa populacional importante, porque em 1948 esse grupo de pesquisadores entrevistou mais de 5 mil homens. Depois eles também publicaram a pesquisa sobre as mulheres alguns anos depois, com mais de 5 mil mulheres. Estatisticamente, tratando os dados com estatística, eles compreenderam uma coisa. Os adultos desenvolvem comportamentos sexuais que vão se repetir, vão ser padronizados entre os 15 e os 20 anos de idade.
Depois, se a gente não conseguir repetir o padrão, nós temos problemas. Ou seja, nós já aprendemos lá. Hoje, então, um adolescente vendo um filme, se esse filme foi excitante e ele gostou, ele vai procurar filmes semelhantes. E raramente ele vai procurar coisa muito diferente. Então, ele possivelmente passe décadas tentando repetir a mesma coisa. Reforço de comportamento seria isso? O reforço do comportamento já vem no primeiro dia que, assim, foi prazeroso. Eu gostei, eu quero de novo. Vou procurar a mesma coisa. E vou procurar padrões semelhantes. Isso acontece para todos os organismos. Vocês têm um animal de estimação, eu também tenho, a gente observa isso. Se ele gosta de tal biscoitinho, você vai lá dar aquele biscoitinho. 10 anos depois ele não gosta mais daquele biscoitinho. Você procura outra comida que ele começa a gostar. Tipo, opa. É verdade. Mas durante 10 anos da vida dele, ele ficou igual. Eu acho que tem mais gente querendo fazer pergunta. Mas muito obrigada. Obrigado. O João está com a mão levantada e a Letícia. Pode perguntar, Letícia. Quem é a Letícia? Um minutinho, dá para me ouvir? Vou abrir a câmera. A LS, Letícia Gabriela Cesarino dos Santos. Oi, tudo bem? Então, queria fazer uma pergunta específica em relação ao mundo LGBT. Né, bastante pesquisa falando que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans, né, de homens ou mulheres trans, mas ainda assim é o país que mais mata mulheres trans, homens trans. Seria algum tipo de repúdio sobre a sexualidade deles, sobre o que eles descobrem sobre eles mesmos na pornografia? Como você vê isso? Sim. Nós basicamente estamos falando de homens que consomem esse tipo de pornografia e são homens que aprendem que, assim, um homem olha para o espelho e diz, bom, eu sou homem, então quando eu sair ali na rua, eu tenho que ser assim, 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 assado. Quando eu sair ali na rua, se alguém falar que eu faço sexo com outra pessoa que também tem pênis, ou teve pênis, eu tenho que ficar bravo. Então, se alguém sugerir isso, eu vou brigar. Mesmo que na minha privacidade eu me excite com isso. Então, são identidades sociais em momentos diferentes. Em cada momento da nossa vida, nós expressamos uma forma de ser, expressamos identidades sociais diferentes. Um homem na nossa cultura aprendeu que ali na rua, ele vai ter que defender a honra da identidade masculina dele, que é controlada pelo outro, ou seja, é o outro que diz como é que eu tenho que ser homem. Então, eu tenho que ter voz grossa, eu tenho que coçar no meio das pernas e cuspir do lado. E se alguém disser que eu gosto de homem, eu tenho que brigar, eu tenho que ir lá partir a cara do outro lá. Mesmo que na privacidade eu faça isso. Você vai notar que isso também produz duas fatias de homens na nossa cultura. Existem aqueles homens que são homoeróticos, mas socialmente eles não se apresentam assim de maneira alguma. Nem tornam isso visível. É costume dizer que essas pessoas estão no armário, mas eu vou dizer assim, olha, algumas estão no armário, querem sair e não sabem. Outras não estão no armário, estão simplesmente num lugar que para eles é normal, ou seja, eles vivem assim. Eles não têm que expor a vida privativa deles. Aliás, a nossa vida sexual nós não expomos. Então, esse grupo também é assim. Porém, tem outro que faz uso de sexo homoerótico, porém, não se reconhece como homoerótico. Esse aí vai brigar, vai cair de pancada em qualquer um que avente a possibilidade. Ele é o consumidor, sim, mas ele ver uma pessoa na rua que representa o desejo dele, ele tem que brigar com aquela pessoa. Ele vai matar aquela pessoa porque, caramba, vai que alguém descobre. Veja, se nós aprendemos que a nossa vida sexual é do mundo privativo, nós não a apresentamos na rua. E a discussão sobre essas questões LGBT, ela escancarou a possibilidade de pensarmos que as pessoas podem fazer sexo com essas outras. Nossa, então saem do estereótipo, saem do normal, saem do sexo reprodutivo. Então essas pessoas não querem ser reconhecidas assim, porque ainda seguem os padrões dos nossos avós, dos meus avós.
Meus avós nasceram no começo do século XX. Então, assim, eles aprenderam uma coisa, ensinaram para meus pais, e tenha certeza, meus pais vieram para mim ali tentando dizer isso. E eu olhava o mundo e dizia assim, mas tem muita coisa no mundo que meus pais não contaram. Ou contaram através de piada. Mas isso não acontece só no Brasil. Então eu vou contar para você também uma coisa. Nas histórias das grandes nações ou dos povos, os momentos históricos onde existe mais restrições políticas e de expressões, existem mais situações difíceis assim. Ou seja, tende a se fazer mais torturas e mortes de pessoas das minorias ideológicas. E com minoria ideológica é tudo aquilo que não segue a regra geral. Não é só LGBT. Veja, na nossa cultura, uma minoria ideológica é pobre. Pobre é ideologia, é minoria ideológica. Mas isso é a maioria no nosso país. São. Daí. Então, em situações onde existem momentos históricos, políticos restritivos, as minorias morrem mais, são mais atacadas, são as que sofrem mais. Do ponto de vista sexual, você pode pegar cada dos pequenos grupos. Vou contar mais ainda. As nações, em momentos históricos de política restritiva, produzem mais parafilias, produzem mais comportamentos sexuais diferentes. Vão mais longe, produz aumento de sadomasoquistas. Realmente. Então, assim, a situação política influencia na formação da nossa sexualidade, mas não é porque teve um ano, é porque, assim, se passaram 10 anos, ao redor, entre os, sei lá, nossos 3, 4, 5 anos de idade, os nossos 15 anos de idade, esse período é extremamente importante. Então, como nós vivemos a situação política num país nesses momentos, nós vamos ter nossa sexualidade restritiva para isso. E possivelmente essa restrição vai produzir uma outra coisa. Já que nós aprendemos que nós não devemos mostrar sexualidade, então nós podemos ser qualquer coisa. Mas nós não podemos mostrar. E se alguém disser que a gente é ou deixa de ser, a gente vai brigar, porque eu não posso contrariar o mundo que diz que eu não sou tal coisa. E quando essas pessoas elas mostram para o mundo que ela tem essa preferência, o medo da crítica, e que ela vai vir com certeza, né, é esmagadora, né? Então, houve casos de aqui na cidade pessoas se falarem para a família, se comunicarem, falarem sobre a preferência, e ela foi enxutada, né? Em relação a isso. A família põe para fora, eu fico imaginando, ei, que família é essa? Talvez, assim, a melhor família seja aquela que a gente vai escolher depois de adulto. Porque... Muito obrigada. O João tinha levantado a mão e a Valdete, daí, João, você quer perguntar ainda? Para a gente não extrapolar muito horário também. João, você está aí? Quer fazer pergunta? Você estava com a mão levantada? Não, tinha quieto. Não? Tá bom. A Valdete, pode perguntar, Valdete. Doutor, numa situação da minha geração que nunca foi falado de sexo, eu aprendi sexo com o meu marido. O senhor quer ver minha cara, pelo jeito, né? Sim, né? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Vai ser um prazer vê-lo, senhor. Vai ser um prazer. Então, oi, o senhor está bem? Então, contando para o senhor que a minha geração foi aprendido sexo com o meu marido, porque era o meu primeiro parceiro homem. Então, a minha geração foi exatamente assim. Os meus filhos, eu já achei assim um pouco difícil, porque eu achava, e meu marido também achava, que dentro de toda a significação sexual que eles deveriam aprender com a gente, como pai explicando, como mãe explicando, esqueceu-se que as crianças da nossa época via sexo na fechadura. Correto?
Sim, você tem razão. Essa é uma coisa que muita gente da nossa geração fica tentando esquecer ou não falar a respeito. Porque, afinal de contas, se havia mais restrição de andar-se pela cidade, porque não era tão fácil, a gente só tinha condições de ver ou ter mais contatos, nós tínhamos mais contatos dentro de casa. Então era comum crianças acordarem no meio da noite e ouvirem barulhos no quarto dos pais e irem lá procurar o que está acontecendo. Mesmo que não visse, aprendia um monte de coisas, porque ouvia barulhos, ouvia frases. Caramba, exatamente. Gente. Exato. Então, a parte sexual dentro do ser humano, como dentro do cérebro, isso é muito importante, porque, no fundo, desgasta sexualmente ele como adulto. Porque vai crescendo uma ideia e aquilo vai restringindo ele. E, ao mesmo tempo, em vez dele ser um adulto seguro sexualmente, ele não vai se tornar um adulto sexualmente. Ele vai ficar inseguro, ansioso e impaciente. Porque, na verdade, a curva sexual da mulher é uma montanha, 2 montanhas, 3 montanhas. A do homem é um triângulo. Ele sobe e desce para bufe. E mais a mulher... Peraí, mais ou menos. Então, assim, essa é uma leitura biologicista da resposta sexual humana. Eu vou fazer uma leitura psicologicista. Ou seja, homens e mulheres podem ser iguais. A questão é que nós, homens, aprendemos um mecanismo que é assim, vai lá, pá, pum, e acabou. E as mulheres aprendem que não é assim. Quando as mulheres aprendem sexo, elas aprendem que elas podem ter continuadamente essa experiência. Veja, na década de 60, num laboratório na cidade de St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, um casal de pesquisadores observou uma série de casais fazendo atividades sexuais. Observou fisicamente, visualmente não. Eles punham numa sala e prendiam um monte de fiozinhos nessas pessoas para poder mensurar coisas. Temperatura, capacidade de condução elétrica da pele, batimentos cardíacos, respiração, essas coisas. Porque eles estavam interessados em entender assim, como é que é o funcionamento fisiológico. Bom, eles desenharam essa curva que você falou dos montinhos, etc. Foram eles que produziram isso aí. Aí, de repente, eles perceberam que tinha uma voluntária, uma mulher que estava voluntária lá para ser pesquisada, um sujeito de pesquisa, um laboratório, e que, assim, os polígrafos, porque eles não tinham computador, eles tinham aqueles rolinhos de papel que ficava a agulhinha ali riscando. Então, o polígrafo que registrava, por exemplo, os batimentos cardíacos dela, que implicariam que ela tinha orgasmos, fizeram um monte de vezes. Terminaram ali e foram perguntar para ela, nossa, mas você teve vários orgasmos, é isso mesmo? Ela, por quê? Qual é o problema? Não, as outras mulheres não têm isso. Ah, não? Não. Você poderia voltar para lá para a gente ver quantas vezes você consegue? E eles registraram 94 orgasmos. Uau! Isso significa, para um homem que só consegue ter um orgasmo numa relação sexual, ter 2 orgasmos por semana durante um ano, né? Sim, seria o normal, né? Então, dentro dessa expectativa, a gente vai observando que o delinear da sociedade, em vez de trazer a lembrança de que foi de um jeito para você, e para você melhorar para os seus netos e possivelmente para a geração alfa, eles estão assim, dentro da tecnologia, vendo isso, e, ao mesmo tempo, eles se limitam e se guardam. E não traz isso para um alto diálogo entre a família. Porque eu acho que isso aí tem que ser feito em família, pai e mãe. Então, mas pai e mãe não sabem fazer isso, então não faz, deixa para a escola também não sabe, e aí vai caber para nós, psicólogos, pegarmos as pessoas que tiveram problemas com isso. Exatamente, porque vai ser o futuro de pessoas que têm problema psicologicamente, sexuais, para nós exatamente, é assim então, não. Assim, veja, eu vou dizer que assim, olha, o papel da educação sexual é dos pais. Sei, eu conheço pais que dão educação sexual para os seus filhos? Não. Por quê? Porque nós temos uma estrutura social que diz que os pais não podem fazer isso. Por que os pais não podem fazer isso? Porque os pais não sabem o que falar.
Alguns usam argumentos que parecem ser... bom, deixa eu dar um exemplo. Eu atendi um paciente, um jovem, ele namorava uma menina, uma moça, os dois adultos, mas jovens adultos, e a moça, morava só com a mãe, porque a mãe era separada. E a mãe se mostrava assim super tranquila, olha, falar sobre sexo, isso e aquilo. Aí ela me conta uma pérola, né? E isso foi demonstrado por ele. Vocês vão sair? Fiquem aqui dentro, fica aqui em casa mesmo. Afinal de contas, vocês vão sair, vão ter que pagar motel. Fica aqui, não se preocupe comigo não, vou ficar aqui na sala assistindo televisão. E ele me contando, e a gente tentava não fazer barulho, não dava nem para fazer sexo, porque assim, do outro lado da porta tava... Não dá. Ou seja, não existe essa privacidade. Então essa mulher estava controlando a filha para que a filha não fizesse sexo. Vai fazer menos sexo do que saindo e indo para o motel. Além do que? Exatamente. Dentro do quarto trancado, não era uma suíte, eles não vão poder fazer X, Y, Z, não pode fazer mais isso, naquilo outro. Então tinha todo um controle. Isso é controle do sexo do adolescente e não é um favorecimento de verdade. Não é liberdade. Não, mas isso é melhor. Não sei se é melhor. Eu tenho que perguntar para os dois envolvidos se é melhor ou não. Porque eles podem ter... Eu sei que o meu paciente não se deu bem com isso, porque ele não conseguia... Nossa, não dava. Ela estava ali a 2 metros de distância. A cama está aqui, tem a porta, tem a poltrona da sala assistindo televisão. Tem que ter um ambiente, tem que esquentar a água, tem que... A gente tem que ensinar as crianças a fazerem isso. Mas nós ensinamos as crianças a fazerem isso através de outras coisas. Ensinar a criança que ela pode tomar um banho gostoso, isso ser tatilmente agradável, prazeroso, nós já estamos ensinando sexo. Sim. Não, mas se a gente está com uma criança ali, um menino de 5 anos, ele tem ereção, ele vai ter. Nós adultos vamos ter que aprender assim, tipo, como é que a gente faz isso? Uma das coisas que, assim, muitas vezes, uma vez um paciente me falou, ele achava que, assim, não, eu falo do sexo com a minha filha tranquilamente. Não, quantos anos tem sua filha? Há 7 anos. Inclusive, assim, a gente estava tomando banho, eu olhei assim, você tomando banho com sua filha de 7 anos? Aí ela pôs a mão no meu pênis, assim, claro, né, pôs a mão, ficou. Eu olhei assim, você sabe que isso vai ser considerado minimamente ilegal? Como assim? Desculpa, por que você deixou a tua filha botar a mão no seu pênis? Não, mas é minha filha, eu tenho que ensinar essa... Uau, nessa cultura não. Nessa cultura não é o jeito, certo? Correto. Porque, veja, então assim, é complicado, porque ele achava que era liberal. Aquela mulher também se achava liberal. Então, liberal, eu não sei se é um bom termo, porque nós estamos falando de um mecanismo que nós temos que compreender como é que uma criança se forma, como é que um adolescente se forma, quais são as necessidades e deixar que ele vá aprendendo coisas, mas nós temos que dar instrumentos para eles. Sim, instrumentos... Para eles sonharem com isso também, né? Eu ainda sei que eles vão ter e vão desenvolver padrões restritivos, que assim, esses padrões pode ser que não deem certo com 30, 40 ou 50 anos de idade, ainda vão se transformar em problemas para nós trabalharmos na terapia. Porém, assim, de novo, nós estamos aí para ajudar as pessoas, não estamos aí para impedir as pessoas. Correto. Mas assim, muito obrigada, viu? Obrigado, Valdete. Muito obrigada, uma boa noite. Gostei bastante do assunto, viu? Ficaria a noite toda conversando sobre isso. Ótimo. Realmente um assunto assim, muito interessante, né? Que traz muitas contribuições. A Patrícia, que eu sempre que algum aluno faz alguma pergunta voltada para a temática, eu falo, gente, vocês têm que conversar com a Patrícia. A Patrícia é uma sumidade no assunto, especialista, e a Patrícia também, por conta disso, já nos falou muitas coisas interessantes e técnicas, a gente gosta bastante de aprender, viu? Gostaria muito de agradecê-lo, Oswaldo, pelas contribuições que foram tão importantes para nós nessa noite. Eu vou deixar a palavra para a Patrícia agora, né, Patrícia, que acho também, que ela... né? Elaine, eu não sou nada perto do Oswaldo. Ele é meu mestre.
Não, a Patrícia tem o nosso reconhecimento, tanto que, assim, há 2 anos a Patrícia também participou de um congresso que fizemos na Unicamp, o Sinsex, que queríamos ter reproduzido agora em setembro e que por essas condições de saúde pública não estamos fazendo. Porém, nós vamos fazer um pequeno evento especial no dia 12, no sábado, à tarde, durante 4 horas, e é gratuito. Só é necessário se inscrever pela internet, procurem por Sinsex. Eu tenho um cartazinho aqui que talvez dê para saber alguma coisa. Depois eu posso passar o endereço para a Patrícia direitinho, mas assim, qualquer aluno pode se inscrever, porque afinal de contas nós vamos fazer uma revisão. 12 dos profissionais que se apresentaram nesse evento vão fazer uma pequena revisão. 2 dos 12 são estrangeiros, porque a gente queria fazer assim, vamos marcar aquele momento que todos nós participamos, vamos fazer uma hora de discussão, ficaram 4 horas de discussão, nós vamos abrir. Então, os alunos todos estão convidados para participar, então, se inscrevendo lá, Sinsex, CIMSEX. Nós vamos fazer o Sinsex em pandemia. Sim. Mas eu estarei lá, Oswaldo. Eu te agradeço mais uma vez, né, pela sua participação e pela sua grande contribuição na formação dos nossos alunos, né? Eu acho que o tema é fundamental, é totalmente relevante para o momento, né? E tenho certeza que a gente teve assim um ganho muito grande com a sua participação, né? E com o seu conhecimento. Eu espero contar com você em outros momentos, né, para que possa contribuir aí para a nossa formação. Obrigada, Oswaldo. Eu agradeço. Obrigada mesmo. Um abraço, viu? Boa noite para vocês e bom fim de semana. Boa noite. Tchau. Nós nem fizemos uma foto, né? Todo mundo aparecendo aí. Não fizemos. Fizeram sim. Os alunos fizeram, já me mandaram. Eles fizeram um print da tela a hora que nós estávamos todos aparecendo. Mas pode fazer. Mas eu não estava. Então manda, Elaine. Mando. Quer fazer Oswaldo? Faz aí, caramba, faz aí. Eu tô aqui ainda. Olha eu aqui. Deixa eu arrumar o cabelo. Pera, deixa eu passar perfume. Fiz. Ótimo. Vou te mandar. Até mais, então, gente. Até. Vamos lá nos preparar, porque o fim de semana tá aí, tem coisas para fazer. Até logo. Opa! Tchau, Oswaldo. Obrigada.